Bom dia! Muito bom dia, inclusive, para você que está acompanhando o MVCast, especial Bastidores do MV Experience Forum. Eu sou Adriele Marquezine, eu sou jornalista especializada em negócios e saúde e cofundadora da agência Essence. Começa agora o nosso segundo dia de conteúdo e de transmissão ao vivo do MEF. E aí, eu quero saber quem está aqui com a gente. Mandem um oizinho, falem de qual organização você está falando, de qual estado, cidade. Se você estava comigo ontem, quero ver, hein? Eu quero bastante comentário. A nossa equipe de produção está acompanhando o chat e vai me passar assim que possível, tá bom? Quem estava aqui ontem, assistiu ontem? Meu Deus, né? O que foi o dia de ontem? Eu contei aqui, foram mais de 10 entrevistas, das grandes, das mais longas, até aquelas mais curtinhas, só aqui no MVCast. No total, aqui no evento, são 40 horas de conteúdo fora a nossa transmissão. Eu tô praticamente morta, mas passo bem, segundo dia, vamos lá, cheio de energia para trazer mais conteúdo para você. Agora, se você chegou agora e caiu de paraquedas, deixa eu dar uma relembradinha no que é o MV Experience Forum, que também é conhecido como MEF. Estamos falando de um dos principais eventos de tecnologia e saúde do Brasil. Ele está sendo realizado em São Paulo de 4 a 5 de setembro. São mais de 100 palestrantes, pessoal. Isso mesmo, 100 palestrantes e mais de 1.000 pessoas visitando. Essa daqui é a 10ª edição do MEF. Mas é a primeira vez que o MVCast também está presente para trazer os bastidores deste grande encontro. Aliás, você conhece a MV, que organiza tanto o MEF quanto o MVCast? Pois a MV é uma multinacional brasileira que é líder no desenvolvimento de tecnologias para a saúde. São 37 anos de vida e mais de 2.900 colaboradores espalhados pelo Brasil e América Latina. O MVCast, por sua vez, é um videocast que traz muita informação sobre tecnologia e desafios do setor, porque é um grande compromisso da MV apoiar a transformação digital da saúde com conhecimento de qualidade. E não pense você não que o MVCast acaba quando o MEF acaba, viu? Essa daqui é uma programação especial para o evento, mas tem outras temporadas do MVCast que você consegue maratonar, tanto no YouTube quanto em qualquer uma das plataformas de áudio. A temporada mais recente, que está pegando fogo, é a série Bastidores da Saúde, que tem novos episódios lançados a cada 15 dias. Essa série, gente, veio para aumentar o volume daquelas conversas de corredor que acontecem no mercado de saúde. Sabe aquele assunto que todo mundo fala em voz baixa, mas que poucos têm coragem de dizer em voz alta? Pois é. A gente arrumou entrevistados com coragem suficiente para falar sobre isso. Você não acredita? Pois em um dos episódios, a Cláudia Hermínia, que é professora da FGV, que tem extensa experiência como líder na área de saúde, e o Jefferson Sadossi, que é diretor corporativo de mercado e cliente da MV, falaram, sem medo de expor, que os principais gargalos da gestão hospitalar não nascem na falta de processo ou de treinamento da equipe, mas no despreparo dos gestores. Para mim, esse é um dos episódios imperdíveis do MVCast. Depois que acabar a cobertura do MEF, eu te convido a maratonar esse e os demais episódios na sua plataforma de áudio favorita. E se você quiser uma dica, já segue o MVCast no YouTube para não perder nenhum episódio. E aí, preparado ou preparada para a grade de hoje? E aí, me conta, produção, como é que tá o nosso chat? Quero saber. Vamos lá! Kátia Silvia, bom dia, do São Cristóvão Saúde. Muito obrigada por estar com a gente, acompanhando aqui a nossa programação. André Tadeu, bom dia para você também. De onde você fala, André? Obrigada por estar aqui com a gente. Aguardo comentários, hein? Bom, não feche essa aba aqui do YouTube, porque entre os nossos intervalos eu vou aparecer aqui do estúdio para trazer os conteúdos para vocês, tá bom? Então, bora começar o segundo e último dia de transmissão ao vivo do MVCast especial Bastidores do MEF. Pois veja só, logo mais, às 11 horas, a gente vai ter um super painel na plenária só com líderes de saúde. Juntos, eles vão discutir estratégias de excelência para a gestão hospitalar brasileira. Mas agora, 2 dos nossos entrevistados, dos nossos debatedores, na verdade, vão estar aqui comigo no estúdio para adiantar esse bate-papo.
São eles: o Alceu Alves, que é vice-presidente da MV, e o Henrique Salvador, que é presidente do Conselho de Administração da Rede Mater Dei de Saúde. Alceu, Henrique, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer estar aqui nesse MVCast, né? E é uma honra estar do lado do Dr. Henrique, né? Que é uma das grandes lideranças da nossa área de saúde no nosso país, né? E particularmente num evento da grandiosidade, né, e da qualidade como está sendo o MEF de 2024. Tá mesmo, eu tô ouvindo muitas coisas boas aqui nos corredores do evento. Bom, da mesma maneira, né, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? Esse evento, né, nada mais é do que a cara da MV, né? Acho que é um evento que as pessoas já aguardam. E a pujança dele esse ano significa também a pujança da própria MV, né? Com certeza. Estar aqui participando do MVCast ao lado do Alceu, né, que é um ícone, né, da gestão hospitalar do Brasil, né? Sim. Foi conselheiro da Rede Mater Dei durante muitos anos, faz parte hoje do nosso conselho fiscal também, uma pessoa que a gente tem uma admiração muito grande, né? E que nos miramos muito em seus ensinamentos ao longo dessas 4 décadas e meia de existência da Rede Mater Dei. Muito legal, gente. A gente tem um bate-papo aqui. É muito bom a gente ter amigos generosos. Só troca de elogios eu gosto assim, gente, porque eu vejo também que é sincero, né? São muitos anos de experiência de ambos no mercado, né? Pelo menos para começar a conversa, né? As brigas a gente deixa para reunião do conselho, né? Fecha a porta e aí deixa rolar. Bom, quem está assistindo a gente, obviamente, não está no MEF, então não vai poder ver o painel de vocês, que eu já sei do roteiro, eu sei que está muito bom. Eu queria começar, então, entendendo que cada um de vocês enxerga como excelência na gestão hospitalar. Quem quer começar? Tá bom, eu posso começar aqui, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa em excelência na gestão hospitalar é não esquecer para que hospital e médico existe, né? O hospital e médico existe para prestar o melhor atendimento possível para as pessoas em momentos de fragilidade ou até em momentos de festa, por exemplo, no nascimento de um ente querido, né? Então, na Rede Mater Dei, todas as vezes que a gente tem alguma dúvida sobre qual direção tomar, a gente sempre faz essa pergunta. E aí a gente vai cair na questão da qualidade e da segurança assistencial. Além disso, eu acho que a eficiência também é um outro braço muito importante da excelência da gestão hospitalar, porque as organizações precisam ser sustentáveis ao longo do tempo. Sim. Então, elas precisam de cuidar da eficiência também na sua operação, principalmente numa indústria como é a saúde, em que o desperdício ainda é muito grande. Então, a alocação de recursos adequados, na proporção certa, na quantidade certa, nos locais adequados, que tem a ver com eficiência, eu acho que isso também é um outro pilar importante da excelência da gestão hospitalar. E um outro pilar importante, meu modo de entender, é a experiência do usuário, né? É criar condições para que a pessoa, nesse momento em que ela está utilizando os serviços hospitalares, ela se sinta bem. Ela tenha uma experiência humanizada, uma experiência que faça com que ela retorne o quanto antes para as suas atividades do dia a dia, né? E que ela leve consigo, apesar de ter precisado de serviços hospitalares e médicos, né? Mas leve uma boa experiência daquele serviço que ela recebeu. Eu acho que a excelência hospitalar passa muito por isso aí. E acho que o grande pilar, né? Talvez o grande guarda-chuva, nem o pilar, é a gestão, né? Sim. A gestão clínica, a gestão do negócio hospital, né? Com todos os princípios que a boa gestão traz. Perfeito, doutor Henrique. É por isso que nós não temos grandes discussões, porque nós combinamos bem essas nossas ideias. Concorda, né? Eu acho que o primeiro ponto importante é a gente pensar que quando a gente fala em gestão de excelência na área hospitalar, nós precisamos ter, em primeiro momento, a visão da sociedade. Não é? É para ela que isso acontece. E tendo essa visão muito forte, fica mais fácil da gente entender o que é excelência. Então, o que eu preciso fazer com qualidade, né, para levar, né, aquilo que é a nossa essência, que é o serviço de saúde, de forma, né, adequada para a sociedade. Então, os aspectos mais clássicos que envolvem o processo da gestão hospitalar
precisa ter uma boa governança. Eu faço questão de dizer isso, sabe, Henrique, porque eu tenho assistido muitas instituições que não investem numa boa governança, mas querem ter resultados como se tivesse uma boa governança lá. Uma boa governança, uma boa estratégia, né? Um modelo de gestão adequado e profissionalizado, processos adequados, né? Especialmente os processos, mirando para a sociedade, né? Processos que garantam a segurança e a qualidade da assistência, né? A tecnologia adequadamente colocada nesse contexto, não como fim, mas como um meio para sustentar esse processo todo de levar o serviço para a sociedade e certamente pessoas qualificadas. Né? Quando a gente pensa em tudo isso, né, olhando o hospital como um organismo vivo, que combina todos esses fatores, é isso que vai permitir que nós possamos dizer que nós temos uma excelência na gestão e na prestação de serviços. Acho que esses são, usando uma palavra que o Henrique usou, acho que esses são pilares fundamentais. Não é? Não dá para querer ser excelência sem que a gente tenha todo um nível de organização fundamental. E as questões econômico-financeiras, elas também não podem ser esquecidas, né? Eu tenho me manifestado bastante em relação a isso, porque eu tenho uma preocupação e tenho visto isso, né, publicamente, de que muitas instituições falam só de EBITDA, de ciclo de receita, sabe? E a gente precisa entender, nós continuamos sendo hospitais, a nossa essência é a prestação de serviços de qualidade. Agora, é preciso que a gente também tenha toda uma visão profissional em relação às questões econômico-financeiras, porque a gente precisa da sustentabilidade. Porque se a gente não der sustentabilidade, nós também vamos falhar com a sociedade. Exato. Se nós não tivermos as melhores tecnologias, né, nós vamos falhar com a sociedade. Então, é esse conjunto, né, ser bom nesse conjunto de fatores é que levam à excelência. E sem esquecer que a excelência máxima é colocar na sociedade, com qualidade, a essência do que nós fizemos, que é a prestação de serviço de saúde. Perfeito, a resposta de vocês é perfeita e eu só queria quebrar ela em duas perguntas. Eu vou fazer a primeira agora, a segunda eu guardo para depois, para não misturar. Você tocou num ponto, Alceu, muito importante, que a gente tem que lembrar que o hospital, na verdade ambos, né, que o hospital ele serve as pessoas e ele precisa ser sustentável, porque senão ele vai falhar nesse principal, na única razão de existir dele, né, que é servir as pessoas. E quando se atinge uma gestão de excelência, ok, fica claro como tudo isso, uma coisa retroalimenta a outra. Mas para as instituições que estão no processo, como garantir a sustentabilidade sem comprometer a qualidade e vice-versa? Como quebrar essas pedras que muitas vezes os gestores encontram no caminho? Quem quer começar? Vou começar. A gente vai trocando. Na verdade, essa é uma pergunta que eu quero fazer para o Henrique durante o nosso debate, né? Como eu não vou ter a oportunidade lá de manifestar a minha opinião em relação a isso, eu faço aqui. Eu acho que existe muito espaço hoje para instituições que se aceitam determinadas situações e se colocam sempre numa posição de reclamar. Né? Então, o mercado é isso, o mercado é aquilo, etc., não consigo, tal. É claro que a gente reconhece essas dificuldades, né? Mas, acima de tudo, uma instituição que quer quebrar essas barreiras e quer se sustentar, ela precisa, e aí eu vou repetir algumas coisas que eu já falei, ela precisa investir naquilo que é necessário para que ela consiga sobreviver num ambiente difícil, contrário muitas vezes, né? Não esperar o ambiente ficar favorável, né? Não tem o que fazer. Nós precisamos construir essas coisas. E isso está ligado aqui, está ligado nós já perdemos tempo demais para sermos muito mais eficientes. Né?
nós já perdemos tempo demais para sermos muito mais produtivos. Nós precisamos alinhar todas essas dificuldades com as nossas respostas internas. É uma outra coisa que eu tenho visto muita gente preocupada só com o que está fora, né? E é claro que é uma preocupação, mas tem muita gente esquecendo de fazer o seu tema de casa. E eu falo isso com muita naturalidade na frente do Henrique, porque eu sei que um dos grandes sucessos do Mater Dei é uma austeridade de gestão, né? É uma organização, é uma austeridade, é a cobrança de resultados internos, melhoria dos processos, é lá no ciclo de receita, é trabalhando forte contra as falhas que naturalmente muitas vezes acontecem, e especialmente trabalhando a questão da jornada do paciente, sabe? Nós precisamos ter ânimo suficiente e organização suficiente para dar uma resposta a essas situações, porque quando a gente se submete, né, a um mercado difícil, etc., é como se a gente jogasse a toalha, né, e abrisse mão daquilo que é uma grande oportunidade para nós. Então, controlar custos é fundamental, e não tem nada mágico, vai controlar custos mesmo em cada processo, né? É ter gente qualificada, sim, tem que investir nas pessoas. Se a gente não investir em time, a gente não consegue esses resultados, né? Então, acho que a receita, né? não é uma receita, assim, mas qualquer solução passa, né, por esses fatores. Agora, não apenas citá-los, né, mas tratados de forma absolutamente profissional, séria, profissional, e não acreditar que o acaso resolva tudo. Né? Muito bom. E nem resolva, nem destrua, né? Então, essas coisas a gente tem que estar com a bola no pé, sabe? Perfeito. Olha, eu acho que o Alceu resumiu muito bem. Primeiro, eu acho que excelência e qualidade e segurança não se opõem a uma gestão eficiente, né? Eu acho que é perfeitamente possível você trabalhar seguindo, inclusive, processos de certificação de qualidade, né? Processos muito claros, capacitando pessoas, né? E, principalmente, né, retroalimentando o sistema através da gestão, né? É perfeitamente possível fazer isso. E, do outro lado, é também perfeitamente possível você trabalhar de forma eficiente, né? Controlando custos, alocando os recursos aonde eles precisam de ser alocados, né? Nós, na Rede Mater Dei, nós nascemos em Belo Horizonte num ambiente que é um ambiente difícil para a rede hospitalar, né? Então, nós aprendemos, por exemplo, a controlar diversos custos nossos através de processos muito claros, né? 35% do custo de hospitais, por exemplo, são pessoas, né? Nós criamos mecanismos para poder apoiar a racionalização do uso do capital humano, de tal forma que as pessoas fossem capacitadas, treinadas e que não houvesse mais pessoas do que o necessário para poder executar os processos com segurança. Certo. Da mesma forma, nós temos uma política de suprimentos que é uma política muito próxima, né, dos clientes, né? E também tem um outro aspecto também que eu acho que nós não falamos dele ainda, que a gente precisa considerar, o Alceu passou rapidamente sobre ele na primeira fala, que é a questão da tecnologia, sabe? Eu acho que a tecnologia é um grande aliado também para poder tornar as organizações, primeiro, mais eficientes, segundo, para escalar essas soluções, né? Sim. No nosso caso, que nós estamos num movimento de crescimento, né? Nós hoje somos 9 indo para 10 hospitais. É muito importante que a gente consiga escalar esses processos e, nesse sentido, a tecnologia ela apoia muito a gestão hospitalar. Então, na verdade, não é uma pedra mágica, na verdade é trabalho, muito trabalho, né? E talvez também permeado por uma questão que eu acredito muito, que é o exemplo, sabe? O exemplo da alta direção, o exemplo das instâncias de governança, o exemplo dos executivos, que são mais importantes na organização. As pessoas se miram muito nas outras, né? Sim. Em prestação de serviço, o fator humano é muito importante. Então, a maneira como os grandes líderes das organizações se comportam também, não há a menor dúvida de que eles são permanentemente observados. E isso é um fator pedagógico a impulsionar ou não o desempenho das organizações, no meu modo de entender. Perfeito. Tem uma frase que diz que a fala ensina e o exemplo arrasta, uma coisa assim. Eu quero ir na frente puxando. Muito bom. Eu ia fazer um comentário adicional com relação à questão da tecnologia, mas o Henrique
resgatou isso, esse é um ponto fundamental. Essa era a minha segunda pergunta. Na verdade, né, hoje tu não tem mais como fazer a gestão nos níveis que nós precisamos sem tu ter um investimento importante em tecnologia. Né? Sim. Na semana passada eu estive num hospital que tem uma imagem super boa do mercado e tal, merecidamente. Mas no início da conversa eu perguntei o seguinte: deixa eu ver quantos a receber. E eu vi que teve um certo constrangimento, né? E aí, assim, quantos receberam era o tamanho de 5 faturamentos. Né? Então eu estava perguntando isso, assim, onde é que está a responsabilidade social de quem deixa 5 faturamentos do conta a receber? Porque nenhum conta a receber que é 5 vezes o faturamento se cria em 1 ano ou 2 anos. Quer dizer, isso é um estado permanente, né, de ineficiência. Então são essas coisas que muitas vezes não é que elas são determinantes para algum tipo de crise, é que quando a crise externa nos pega, sim, né, tão fracos internamente, aí ela ganha expressão, né? Com certeza. Mas o Henrique, obrigado por essa questão da tecnologia, porque realmente eu sempre vou dizer o seguinte: se alguém está surpreso com o que está acontecendo hoje em tecnologia, não se surpreenda, nós só estamos começando. Então, era esse... Eu posso fazer um comentário só com o ponto que o Alceu trouxe agora, só para exemplificar muito bem como é que a questão da gestão ela é dinâmica e precisa de se ficar permanentemente as pessoas atentas, né, para o contexto e para o ambiente que a gente vive, né? No lado da gestão das redes hospitalares, até pouco tempo atrás, a gente avaliava muitas empresas e o desempenho econômico-financeiro a partir do EBITDA. Hoje não tem a menor dúvida que a conversão de caixa é o principal indicador financeiro a ser observado. Por que mudou? Porque o alongamento do pagamento por algumas fontes pagadoras, isso que o senhor acabou de falar agora, entendeu? Uma empresa que tem contas a receber de 5 faturamentos, ou seja, o custo desse capital, ele se eleva muito. Então, ter o dinheiro em caixa no menor prazo possível passou a ser, para as organizações hospitalares, uma questão vital, porque o hospital é uma empresa extremamente capital intensiva, ela consome muito capital, né, para construir, para reformar, para adquirir tecnologia, para investir em pessoas. Então, não ter a conversão do faturamento em caixa no menor tempo possível, hoje talvez seja um dos principais fatores e fragilidades que a organização hospitalar pode ter. Nós temos muitas instituições que têm um EBITDA maravilhoso e um caixa ruim. E a liberdade da empresa não é o EBITDA, é o caixa. Sim, com certeza. É o ar, né? Dinheiro é o ar para uma organização. Vamos ver com a produção como é que estão nossos comentários, produção. Comentários, perguntas, dúvidas dos nossos... Bom, eles estão checando ali, já volto. E aí, falando sobre tecnologia, estamos no evento de tecnologia. E quando a gente fala tecnologia, pode ser qualquer coisa, né? Tecnologia é um termo amplo. Então, quando a gente fala do momento que a gente está vivendo na saúde, essa transformação digital tão intensa, a inteligência artificial chegando, quais que seriam... o que mudou dentro da gestão hospitalar com essas novas ondas tecnológicas? Bom, tem vários aspectos que precisam ser analisados aí, né? E eu vou começar por alguns que eu vivo essa realidade. Nós, na MV, nós vendemos praticamente o mesmo sistema para muitos hospitais, mas os resultados que eles conseguem são completamente diferentes. Conta pra gente, né? Por quê? Porque a tecnologia, como nós já falamos anteriormente, ela não é fim. Ela é meio. Então, ela tem que ser encaixada dentro das estratégias da instituição. Sim, ela não vai resolver, para facilitar, né, a competência na área assistencial, na área administrativa, né, de uma forma geral. Então, muita gente compra tecnologia achando que vai plugar e todos os seus problemas vão desaparecer. Né? É um antibiótico, né? A tecnologia é extremamente competente, né, numa instituição que já tem todo o seu desenho estratégico para que ela quer a tecnologia. Né? Eu tomei café agora pela manhã com o Dr. Gustavo da Unimed Sorocaba, que é uma instituição simplesmente espetacular. Sim. Mas perguntem para ele o quanto ele investiu antes, né?
e o quanto ele investiu depois para fazer com que a tecnologia estivesse a serviço das suas estratégias. Sim. Uma gestão não pode estar a serviço da tecnologia. Isso é o rabo que balança o cachorro, né? Então, esse é um ponto assim, fundamental. A outra questão é entender quando a gente fala em transformação digital, o que nós estamos falando? Nós não estamos falando apenas de que alguém que compra tecnologia, inclusive muita gente que compra tecnologia que não precisa. Né? Tem gente que compra tecnologia e nunca usa o sistema como um todo. Né? Então, a transformação digital ela está relacionada a tempo, né? Ela está relacionada a recursos, ela está relacionada a evitar desperdícios e na área assistencial, especialmente, ela está relacionada à questão da segurança. E muitos avanços vão surgir onde a transformação digital precisa atuar totalmente a favor da segurança e permitindo que profissionais, especialmente médicos e enfermeiros, especialmente, estejam mais livres com as facilidades da tecnologia para que eles tenham mais tempo de atender os clientes. Sim. Hoje, o Henrique sabe muito bem disso, quando a gestão hospitalar identificou que o centro econômico de um hospital não é a área financeira, aliás, na área financeira não gera dinheiro nenhum, a não ser o que consegue aplicar em banco, e se deu conta que o centro econômico financeiro de um hospital é a área assistencial, para lá foram destinados 1.001 controles. E isso envolveu muito o pessoal que devia estar diretamente na assistência para fazer uma série de registros, porque se não registrar a gente também não recebe. Então a tecnologia precisa entrar nesse meio e facilitar enormemente e permitir que eles tenham mais tempo. Então no fundo a transformação digital não é só a transformação digital para a transformação digital, é porque nós queremos que as coisas aconteçam mais rápido, com mais eficiência, nós queremos mais produtividade e especialmente na área assistencial, nós queremos mais segurança no atendimento dos pacientes. Perfeito. Não, eu acho que o Alceu foi perfeito, né, na colocação dele, até porque ele domina muito essa pauta hoje da tecnologia, né, como vice-presidente da MV. Mas eu acho o seguinte, sabe, eu estou fazendo agora 42 anos de formado em medicina, né, e vi muita coisa acontecer nas últimas 4 décadas, né. Quando a gente falava em tecnologia anteriormente, a gente falava em helicóptero descendo no hospital, em ressonância nuclear magnética de última geração, em PET scan, em robô, né? Hoje, quando a gente pensa em tecnologia no ambiente hospitalar, a gente pensa cada vez mais em conectar pessoas, né? Mesmo que remotamente. A gente pensa em melhoria de processos em hospital, em apoio à gestão, né? Nós mesmos, lá no Mater Dei, quando nós fizemos o nosso IPO e abrimos o capital em abril de 21, nós tivemos o cuidado de adquirir uma empresa de tecnologia, parte de uma empresa de tecnologia, para customizar algumas das soluções que a gente enxergava que eram necessárias, inclusive que se integram com a MV, com o nosso RP, né? Então, nós temos, por exemplo, 5 soluções hoje que a gente investe nelas, né? Uma ligada à experiência do médico, que é o Nuvem, né, em que ele integra inclusive com outros sistemas, né, em que o médico precisa de prescrever muito menos, ele tem acesso a uma lista de medicamentos, de materiais, ele, através do controle verbal, ele consegue facilitar muito a vida dele. Nós temos uma outra solução que nós desenvolvemos, que é o controle de escala, que nós reduzimos em quase 80% horas extras, né, na organização. Nós temos o Meu Mater Dei, que o paciente ele se relaciona, ele o médico, com a plataforma, facilitando processos de marcação de exames, marcação de procedimentos cirúrgicos, né? Um outro modelo, que é o Remunera, que permitiu que nesse mundo de hoje, onde a gente discute novos modelos de remuneração com as operadoras, modelos mais pactuados, né? Então nós conseguimos rapidamente simular pacotes de diárias globais a depender do cenário, e com isso a gente também avança, né, na relação com as operadoras. Em vez de ficar aquela discussão só de preço, começa a haver uma discussão de processos. Por exemplo, eu vou discutir uma diária global com uma pneumonia comunitária. Nos últimos 5 anos, quais os recursos que eu usei que foram mais críticos na variação de preço? E aí, dentro desse algoritmo, eu consigo oferecer para aquela operadora uma solução customizada e, com isso, avançar na relação.
Então, na verdade, eu acho que a tecnologia hoje ela se presta para isso, para fortalecer a gestão, né? Sim. Inclusive a gestão clínica também, o senhor lembrou muito bem, né? Processo de segurança, por exemplo, o que se avançou quando se levou a checagem para beira-leito, ao invés de anotar no papelzinho e levar lá para o posto de enfermagem e colocar no prontuário, né? Quando você leva para a beira do leito todas as informações que o paciente traz no prontuário, a enfermeira tem condições de observar, checar aquilo, a chance dela errar uma medicação, a chance dela errar uma prescrição, uma evolução é muito menor, né? Então, acho que a tecnologia hoje ela se presta para isso, para conectar pessoas, né? Você imagina que existem hoje doenças, por exemplo, que são extremamente prevalentes, como a diabetes mellitus, que hoje você consegue monitorar à distância um paciente diabético. Você consegue interagir com ele e, através do próprio celular dele, controlar o peso, controlar a aderência dele a uma dieta, controlar a aderência dele a um programa de exercícios físicos, né? E, com isso, cuidar para que ele não tenha as complicações que o diabetes traz. Eu estou citando a diabetes, mas existem inúmeras outras doenças que a gente já controla dessa maneira. Então, no meu modo de entender, a tecnologia hoje ela é um grande apoio a processos e um grande apoio para conectar pessoas no ambiente hospitalar. Perfeito, gente. Um bom exemplo, nós tivemos um caso, evidentemente não há necessidade de citar onde é que foi, mas de um médico fez uma prescrição para um paciente para 600 miligramas de um comprimido que é 300 miligramas, portanto o paciente tinha que tomar 2 comprimidos. Só que esse medicamento foi cadastrado como 30 miligramas. Tá? O paciente tomou 20 comprimidos, não vê só. Esse paciente está vegetativo até hoje, é um paciente de 28 anos, que foi para o hospital por causa de um problema cardíaco. Meu Deus. Ele está vegetativo até hoje e provavelmente fique. Tá? A tecnologia pode ajudar nessas coisas. Tá? Alguém pode dizer assim, pô, mas como ninguém viu que é 20 comprimidos? O erro é o queijo suíço, sabe? O dia que acerta todos os furos, depois nós tivemos num hospital que operou o acompanhante. Aí alguém pergunta, mas como? Né? Manchete de capa de jornal. Pegou a perna errada. Mas como? Acontece, depois que acontece é difícil explicar como. É a queda do avião, né? Que é aquela coisa. E por que acontece? Porque as pessoas não acreditam que seja possível. Mas e a tecnologia pode tranquilamente ajudar nessas questões. Hoje já existem controles totalmente eletrônicos para lateralidade. Nós temos uma startup aqui, a Nestec, por exemplo, tem um sistema maravilhoso para controlar. Qualquer prontuário eletrônico pode ficar apoiando o médico e dizer, doutor, essa dosagem para um paciente que tem esse peso não faz é o menor adequada. sentido. E tudo isso, né? Por isso eu insisto muito na MV que os profissionais lá não são de tecnologia, eles são da saúde. Só que ele faz isso através da tecnologia. Então, quando ele está usando a tecnologia, ele precisa entender que ele está criando um sistema capaz de salvar vidas. Né? E essa é uma grande contribuição da tecnologia, como o Henrique falou, para os grandes processos dos hospitais. Né? Perfeito. Gente, deixa eu ver com a produção como é que estão os comentários. Vamos lá. André Junqueira, bom dia. Unimed Resende, Rio de Janeiro, bom dia, André. Obrigada por estar com a gente. E André Tadeu é do Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo. Você estava aqui ontem, né, André? Wagner Breve, bom dia, Ourinho, São Paulo. Bom dia, Wagner, obrigada por estar com a gente. Pamela Gomes. Puxa, Pamela, você tem uma pergunta aqui, mas a gente estourou nosso tempo. A gente tem uma outra entrevista para começar já. Eu vou pedir aqui para o nosso time responder no chat, tá bom? Henrique, é o seu, muito obrigada pelo papo. Bom painel para vocês. Legal. Tenho certeza que vai ser um arraso, ainda que a gente vai ter mais gente ainda aqui no nosso palco, né? Mais gente de qualidade para debater esse tema tão importante. Obrigada, bom dia. Obrigado a você, foi um prazer. Bom dia. Obrigado.